O vídeo a seguir não é indicado para quem é idiota e acha que viu um rato andando no foguete da SpaceX. Um estudo recém-aceito para publicação no periódico Monthly Notices of the Royal Astronomical Society apresenta um resultado devastador para a astronomia. Não há mais um único lugar na Terra em que se possa observar o espaço sem sofrer contaminação da luz vinda de satélites artificiais. O problema ganhou atenção por conta das megaconstelações de satélites, como o projeto Starlink da SpaceX, que tem tirado o sono de muitos astrônomos, sobretudo aqueles que trabalham em projetos de varredura de grandes regiões do céu. Mas o estudo liderado por Miroslav Kosifaj, da Academia Eslovaca de Ciências, vai além. Ele não mede meramente o brilho de satélites que estejam no campo de visão dos telescópios. Em vez disso, investiga o efeito da tênue reflexão conjunta da luz pela nuvem de satélites e lixo espacial que envolve a Terra e é espalhada pela nossa atmosfera. De acordo com o trabalho, os satélites em órbita já podem adicionar 10% a mais de luz difusa na atmosfera, além daquela naturalmente gerada por fontes como partículas ionizadas cruzando o ar. É um número preocupante? Demais! Em 1979, a União Astronômica Internacional sugeriu que observatórios astronômicos fossem construídos apenas em lugares onde a poluição luminosa adicionasse menos que 10% ao brilho celeste natural. O novo trabalho sugere que não há mais nenhum lugar na superfície terrestre em que esse limite não tenha sido violado. Cássio, qual é o impacto disso para observações? E assim, a primeira dúvida que eu tive é: a gente precisa reolhar observações anteriores à luz dessa informação, ou a relação sinal-ruído nos trabalhos já publicados é segura o suficiente para a gente não se perturbar, e é uma preocupação mais no sentido de não temos mais um céu preservado para o futuro da astronomia? Salvador, você quer saber? Isso é mimimi. Isso é mimimi de astrônomo. Isso não tem nada a ver, tem que olhar para frente. O futuro é isso, é OneWeb, é TwoWeb, é Virgin Web, é Starlink, é Starship, é Starship. Agora você tá fazendo sentido para mim. É isso, cara, é isso. Assim, eu adoro esses programas espaciais, eu acho que tem que encher, soca satélite. O negócio é ter internet rápida para todo o planeta, para que chegue até em Marte. E a gente não tem problema nenhum, manda outra nave espacial, faz o Hubble 3, Hubble 4, 1º de abril, né, moçada? A gente tem que rir, porque nós estamos com um problema mais sério agora, né? Pegadinha, 1º de abril, porque você vê que é a luz espalhada. A gente tem mecanismos para subtrair quando é a trilha. Então estava tornando inviáveis essas subtrações, porque era uma enxurrada, né, um enxame. E agora não tem como, né? Mesmo que o satélite não esteja visível, essa estimativa lá que o próprio autor fala, gostaria de ver uma confirmação independente disso, porque é realmente uma coisa bem insensível de se calcular, mas que adiciona aí pelo menos os 10% de brilho espalhado. E o que acontece é que, tipo, o efeito, para quem está se perguntando, é o mesmo de você observar na lua cheia, né? Quando você vê que é uma lua minguante, uma lua nova, o céu está muito escuro, o fundo do céu está muito escuro, você vê estrelas mais fraquinhas, você vê nebulosas, como a do Órion, por exemplo, Ômega Centauri, a nebulosa da Carina. Mas quando é lua cheia, você vê aquela luz espalhada pelo fundo do céu e esses objetos ficam para baixo, como se enchesse uma maré e o pier lá, as pedras, acabam ficando abaixo do nível da água e a gente não enxerga. O princípio é o mesmo. Agora, com essa luz espalhada, não importa a hora que esses bichos estão passando, porque a gente ainda tinha até uma janela restrita de observação, né? Que eles não vão estar no céu, mas mesmo que a gente não esteja observando no céu visível, eles estão espalhando luz de fundo, levantando esse fundo de céu e tornando os objetos mais fracos inviáveis de ser observados. Na nossa atual corrida, objetos mais fracos significam aquelas galáxias mais distantes, aquelas que a gente está vendo lá do início do universo, e a gente está indo lá para outros limites, estudando aí os detalhes do Big Bang, e nosso conhecimento vai parar por aí, né? A gente não vai ter condições de acessar esses bichos
Só missões espaciais, a gente sabe que isso é muito caro, isso é uma vez ou outra que sai um telescópio. Quando sai, né, estamos ainda na torcida. 90% o James Webb já deve subir, mas tem sempre aqueles 10% de, né, já vendo 10 anos, 20 anos de atraso, a gente sempre fica um pé atrás. Mas enfim, depois vem o Raman, né, telescópio no infravermelho, mas você vê que são iniciativas pontuais. Não dá para garantir que a gente vai avançar de um modo mais consistente, né, com os lançamentos de telescópios espaciais, porque a concorrência é muito alta, você tem programas específicos, e aí você vai estudar problemas específicos e o conhecimento acaba sendo, né, prejudicado, ou até mesmo canalizado por esses projetos, e gente querendo fazer coisas que não precisam de telescópio espacial vão acabar impedidas de fazer aqui na Terra por causa desse brilho. É uma poluição, né, luminosa que a gente não tem como mitigar nesse caso. Essa recomendação da IAU, da Comissão dos Céus Escuros, é isso, né? Então, como é que você classifica um sítio bom para construir um telescópio? Que hoje você não vai fazer um telescópio pequeno, né? Você vai colocar grandes telescópios ultra sensíveis a essa poluição luminosa. É que se você fizer a medida e tiver 10% de contribuição de poluição luminosa, aquilo já descaracteriza como um sítio escuro para observatório. Então você tem que ir para outro lugar. O resultado dessa pesquisa mostra que nenhum lugar da Terra vai estar livre, porque esses bichos todos em órbita vão produzir essa questão aí da poluição. Agora, a pergunta que você falou, será que precisa revisitar e estudar? Não acredito, porque a gente faz a fotometria sempre comparando com o fundo de céu, né? Essas medidas podem estar com erro, 10% seria o caso aí que está passando, né? Uma fotometria com um problema de 10% é até aceitável, dependendo do caso, não, de jeito nenhum, mas eu acredito que não seja tão complicado assim você inserir, né, em qualquer das nossas medidas 10% de erro na calibração. Como a gente faz com esse fundo de escala, esses bichos vão ter um brilho diferente, claro, mas a gente não vai conseguir, por exemplo, achar aquilo que ficou perdido por causa desses 10%. Isso aí está perdido. Se isso realmente faz diferença, né, se já está fazendo diferença, então tem coisa que a gente poderia estar observando e não está. Basicamente é isso. Como a Via Láctea, que 2/3 da população ainda não viram a Via Láctea, está no céu, agora ele está no céu, e a gente não vê por causa, quem está aqui em São Paulo, por causa de São Paulo. Pois é, mas eu queria, antes da gente encerrar essa discussão, e é triste porque já estamos com o horário apertado, mas eu queria pegar uma carona na sua provocação inicial de 1º de abril, porque eu acho assim, é um problema a essa altura insolúvel. Vamos supor assim, um organismo internacional, porque assim, contra as megaconstelações e o problema pontual das megaconstelações, tudo bem, você fala, não pode megaconstelação, você imaginando assim uma regra que se crie para evitar esse tipo de problema. Agora, a luz difusa do conjunto de satélites, essa não tem solução, porque você não vai impor uma lei falando, olha, só pode ter X satélites em órbita. Que aí você vai excluir os países ou as organizações que não subiram primeiro. E vai ter que esperar alguém descer para eles subirem. É inconcebível. Ainda mais numa época em que você está vendo o custo do acesso diminuir brutalmente. Aí você não vai falar, não, olha, o acesso está baratinho, mas você não vai voar não, porque tem X satélites lá em cima. Então me parece uma questão, um drama insolúvel. Por mais que a gente faça ironia e fale, mimimi de astrônomo, não sei o que lá, o fato objetivo é que, por boas razões, essa não é uma questão solúvel. Eu acho que é inevitável que a astronomia vá para o espaço mesmo. Não no sentido metafórico, mas no sentido muito real do termo. Ela vai ter que ser feita cada vez mais do espaço. E a gente vê algumas iniciativas, você fala assim, telescópio espacial dos grandes é raro e tal, não sei o quê, mas você botar um telescópio de 1 metro no espaço, ele faz o serviço de um telescópio de 3, 4 metros na Terra com facilidade, porque você tirou a atmosfera do caminho. Então, assim, existem possibilidades de aumentar a quantidade de telescópios
espaciais. E eu acho que é a única resposta de longo prazo, da mesma forma que a gente fala de radioastronomia e fala, o único lugar silencioso para você escutar no sistema solar é o lado afastado da Lua. Você não vê esse como um caminho inevitável, até pela impossibilidade de impor regras que acabem com a expansão em órbita baixa? Não, é inevitável. Isso que você falou, é inevitável. A questão é que as coisas não vão se acompanhar. Tipo, você está degradando o céu ao mesmo tempo que estamos arrumando essas soluções, né, extra-terra, né, extraterrestres. Nós não estamos acompanhando, nós vamos ter um hiato muito grande. E a motivação para você conquistar o céu e poluir o céu com consequência é comercial, é econômica. Então é atropelado, como a gente está vendo aí os testes da Starship. Você pode ter certeza que as coisas vão acontecer no mesmo patamar quando a coisa envolve lucros bilionários. Agora, a corrida, o avanço científico não vai ser nessa mesma natureza, porque ninguém vai querer financiar um telescópio, uma sucessão de telescópios, de redes de telescópio na mesma velocidade, né? Não vai ter como a NASA dar suporte, a ESA, nem que juntar com a JAXA do Japão, não vão conseguir dar essa mesma velocidade para as soluções. Mas sim, num longo prazo não vai ter condições. É a questão que esse longo prazo para os satélites está a curto prazo já, e para os astrônomos está cada vez mais longo. A gente vai ter que fazer mais soluções em órbita, nós vamos ter que fazer soluções no ponto lagrangiano, nós vamos ter que fazer soluções na Lua, né? E como você estava falando, do lado oculto ainda da Lua, para blindar completamente as ondas de rádio. Mas isso não vai acontecer numa escala muito de 50 anos, certamente não. Eu diria até em 100 anos. Mas em 100 anos a gente vai ter já 3, 4 mega constelações. Isso porque nós não estamos falando da China. A China deve ter o seu programa, né? Eu peguei uma regulação lá da agência e eu vi que a China estava metendo protocolo. Imagina na hora que isso entrar. Tem jeito.